Segundo livro dos Reis, capítulo 13. Jeoacás e Jeoás, reis de Israel. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel e Samaria, e reinou 17 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, o qual deu-os na mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria. E o Senhor deu um salvador a Israel, e os filhos de Israel saíram de debaixo das mãos dos sírios, e habitaram nas suas tendas como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles. E também o bosque ficou em pé em Samaria. Não deixou a Jeoacás mais povo, senão só 50 cavaleiros, e 10 carros, e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído, e os tinha feito como o pó, trilhando-os. Ora, os mais dos atos de Jeoacás, e tudo quanto fez mais, e o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria. E Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Ora, o mais dos atos de Jeoás, e tudo quanto fez mais, e o seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono. E Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Eliseu estava doente da sua doença do que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então
feririas os ciros até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os ciros. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. E Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia deles, e se compadeceu deles, e tornou para eles, por amor do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. E morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Capítulo 14. Amazias mata os matadores de seu pai. No 2º ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jeoadã, de Jerusalém. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi seu pai fez, porém conforme tudo o que fizera Joás seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Sucedeu, pois, que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os seus servos, que tinham matado o rei seu pai. Porém os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Amazias feriu a 10.000 edomitas no Vale do Sal, e tomou a Sela na guerra, e chamou seu nome Joquiteel até ao dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamo-nos face a face. Porém Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que está no Líbano enviou ao cedro que está no Líbano, dizendo: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te nisso e fica em tua casa. E por que te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não o ouviu. E subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, tomou a Amazias, rei de Judá,
filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. E tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, o mais dos atos de Jeoás, o que fez, e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Jeoás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, o mais dos atos de Amazias, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laquis. Porém enviaram após ele homens até Laquis, e estes o mataram ali. E o trouxeram em cima de cavalos, e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou a Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Azarias edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Efer. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia encerrado, nem livre, nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Você que está ouvindo esta leitura, observe que Jeroboão são dois. O primeiro Jeroboão era filho de Nebate. Esse é o segundo Jeroboão, filho de Jeoás. Porque existem muitos nomes repetidos na Bíblia. Podem ser estes nomes repetidos a mesma pessoa ou pessoas diferentes. Assim como acontece na nossa família, não é? Tem nomes repetidos e são pessoas diferentes. A minha família, por exemplo, o meu avô, o nome dele, o mesmo nome do meu avô, tem o nome de um neto, e o mesmo nome eu tenho um sobrinho. Então são 3 pessoas na família com o mesmo nome. E isso acontece em muitas famílias. Por isso que eu sempre estou alertando na Bíblia, quando nós pregamos ou ministramos um estudo sobre um personagem da Bíblia, é bom verificar muito bem a genealogia desta pessoa, porque tem nomes que são os mesmos, mas são pessoas diferentes, como eu já disse. Também no meu site de estudos bíblicos, www.neusabaldini.com, tem uma pesquisa dos nomes da Bíblia. Eu encontrei
1781 nomes diferentes na Bíblia. Se você quiser conhecer esta relação destes nomes, acesse o nosso site. Também tem no nosso site a história destes 40 reis que reinaram em Israel e Judá. A maioria deles termina assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Se você desejar conhecer este estudo, também pode acessar o nosso site. Continuando, versículo 28. Ora, o mais dos atos de Jeroboão, tudo quanto fez, e seu poder, como pelejou e como reconquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá, sendo rei de Israel, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Este versículo que eu estou lendo ainda é do capítulo 14, o último versículo do capítulo 14. E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 15. Azarias, rei de Judá. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. E tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E o Senhor feriu o rei, e este ficou leproso até o dia da sua morte, e habitou numa casa separada. Porém, Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, o mais dos atos de Azarias e tudo que fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Azarias dormiu com seus pais, e o sepultaram junto a seus pais, na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria, 6 meses. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele e o feriu diante do povo e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Zacarias, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú, dizendo: teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou um mês inteiro em Samaria. Porque Menahem, filho de Gade, subiu de Tirza e veio a Samaria, e feriu a Salum, filho de Jabes, em Samaria, e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Salum e a conspiração que fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Menahem feriu a Tífisa e todos os que nela havia, como também seus termos desde Tirsa, porque não lhe tinham aberto, e os feriu.
pôs e todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. Desde o ano 39 de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Todos os seus dias se não apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então veio Pul, rei da Assíria, contra a terra, e Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata, para que a sua mão fosse com ele, a fim de firmar o reino na sua mão. E Menahem tirou esse dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos, para o dar ao rei da Assíria, para cada homem 50 siclos de prata. Assim voltou o rei da Assíria e não ficou ali na terra. Ora, o mais dos atos de Menahem e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Menahem dormiu com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Eu tenho lembrado também, durante a gravação, você que está ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini, que muitas vezes você vai ouvir esta frase: outros reis que pecaram e que fizeram mal aos olhos do Senhor, e termina assim: nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, é aquele que construiu 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel, para o povo adorar. Então ele, através deste pecado, todos os reis que foram sucedendo o trono em Israel cometiam o mesmo pecado. Quase todos. Então, continue ouvindo, versículo 25. E Peca, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no paço da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié, e com ele estavam 50 homens dos filhos dos Gileaditas, e o matou e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Pecaías e tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 52 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou a Ijon, e a Bel-Bet-Maaca, e a Janoã, e a Quedes, e a Azor, e a Gileade, e a Galileia, e a toda a terra de Naphtali, e os levou para a Assíria. E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu, e o matou, e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Ora, o mais dos atos de Peca e tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 2º de Peca, filho de Remalias, rei de Israel,
começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadoque. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez conforme tudo quanto fizera Uzias, seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Jotão edificou a porta alta da casa do Senhor. Ora, o mais dos atos de Jotão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias. E Jotão dormiu com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Acais, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 16. Acais, rei de Judá. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Porque andou no caminho dos reis de Israel, e até a seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém a peleja, e cercaram Acais, porém não o puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria, e lançou fora de Elate os judeus, e os sírios vieram a Elate e habitaram ali até ao dia de hoje. E Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. E tomou Acais a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco, e tomou-a, e levou o povo para Quir, e matou a Rezim. Então o rei Acais foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acais enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo o que o rei Acais tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele, e queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, e derramou a sua libação, e espargiu o sangue
dos seus sacrifícios pacíficos naquele altar. Porém, o altar de cobre, que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do seu altar da banda do norte. E o rei Acais mandou a Urias, o sacerdote, dizendo: no grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da noite, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas ofertas de bebida, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios espargirás nele. Porém o altar de cobre será para mim, para inquirir dele. E fez Urias o sacerdote conforme tudo quanto o rei Acais lhe ordenara. E o rei Acais cortou as cintas das bases e de cima delas tomou a pia e o mar e tirou-o de sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a cobertura do sábado que edificaram na casa e a entrada de fora do rei retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Assíria. Ora, o mais dos atos de Acais e o que fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E dormiu Acais com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Eu terminei de ler os capítulos 13, 14, 15 e 16. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura do capítulo 17. Observe como os reis se comprometiam com os reis da Síria ou da Assíria. Enviavam presentes, eles se uniam a estes reis por interesse para que eles os ajudassem nas guerras e até copiar o altar de Damasco, o rei Acais copiou e colocou no templo do Senhor. Um grande pecado que Acais cometeu, pois já existia o altar do Senhor. Ele jamais poderia trazer uma cópia do altar idólatra de Damasco e colocar junto do altar do Senhor. Assim, houve uma grande consequência por causa do pecado de Israel e de Judá. Você continua ouvindo a leitura da Bíblia, observando que Deus deu tempo, deu oportunidade, mas o povo não se arrependia, pelo contrário, eles pecavam ainda muito mais, até que eles foram levados cativos pelo rei da Síria, o reino norte. Mais tarde, o reino sul foi para a Babilônia, que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou o povo para a Babilônia. Assim acontece nos dias de hoje. Deus está de toda maneira alertando o povo através da pregação da palavra, da leitura da Bíblia. Nós estamos anunciando, quando eu digo nós, todo o povo cristão evangélico está anunciando a palavra de Deus. Nós estamos falando a verdade na televisão, no rádio, nas igrejas, no mundo inteiro. Mas o povo não acredita, não dá crédito à palavra de Deus. Depois vem a consequência. Naquele tempo, o povo sofreu exilado. Eles foram retirados da sua terra, da sua pátria, do seu país, da sua nação e levados cativos. Mas agora o que vai acontecer é o arrebatamento da igreja.
Jesus breve voltará. Ele vem buscar o seu povo, a sua igreja, a sua noiva. E aqueles que não derem ouvido à palavra de Deus, que não se arrependerem de seus pecados e não aceitarem a Jesus Cristo como Salvador, só terá um destino. Só existem dois caminhos: céu e inferno, salvação, perdição. A escolha é minha, a escolha é sua. Qual caminho você quer seguir? O caminho que vai te conduzir ao céu ou o que vai te conduzir ao inferno? Você tem direito de escolher, mas no dia do grande julgamento será separado os bodes das ovelhas, como o Senhor Jesus Cristo diz. Então, Satanás, ele vai dominando a mente do homem, o homem vai dando lugar e ele vai alcançando o território, ele vai avançando, até que o homem cai no abismo e aí Satanás só vai bater palma, porque é o que ele deseja, é o intento dele, é o plano dele, a missão dele é essa. Mas Jesus veio para te resgatar, para te salvar, assim como ele me salvou, me resgatou do pecado. Eu estou deixando esta palavra porque eu quero terminar de ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu estou até regravando a maioria dos livros, eu já gravei toda a Bíblia, mas eu estou regravando porque eu coloquei na primeira gravação um fundo musical. Eu percebi que a leitura ficou bem cansativa, o fundo musical ficou muito alto, mas eu estou regravando e em nome de Jesus Cristo, eu tenho fé no meu Senhor que eu vou encerrar esse trabalho. Eu vou terminar de ler o último versículo do livro de Apocalipse. E após esta gravação da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu ainda irei gravar, em nome de Jesus, a Bíblia em ordem cronológica. Eu tenho este projeto, tenho este sonho e tenho este grande desejo, e Deus há de me conceder este desejo que eu tenho. Deus te abençoe. Eu espero você na próxima gravação. Não desista de ouvir a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Eu insisto com você para que você continue ouvindo. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre tudo que